Fala pessoal, boa noite. Vamos começar aqui mais um Papo de Ciências, mais uma edição. Enquanto o pessoal vai entrando aí, vai chegando. Michael, vou... Isso. Então, boa noite aí pessoal que tá entrando, tá chegando. Opa, Oi, entrei. Michael, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Tudo certo. Bom te ver de novo, Léo. Sim, com certeza, com certeza. Bom, enquanto o pessoal vai chegando aí, vai entrando, eu vou contextualizando, né? Vou explicando para você também, algum pessoal começou a seguir a página nessa semana. Toda semana eu estou fazendo o Papo de Ciências, né? Com um assunto diferente. Já falei sobre a novena de gafanhotos, já falei sobre questão de domesticação de animais silvestres, quando teve o caso da picada da naja, quando estava, enfim, ecologia de aves. O último foi sobre a questão da vacina da Covid-19. Cada semana eu estou falando de um tema, um assunto, com um convidado diferente. Assuntos recentes, né? Assuntos não é Isso. destaque. Sempre que está aparecendo no jornal, hoje mesmo já fechei o da semana que vem. Estou assim, bem empolgado e acho que Legal. o pessoal que está assistindo está gostando também. E hoje a gente vai falar um pouco, né, sobre doenças neurodegenerativas, né? Saiu, né, saiu todo um estudo que repercutiu em vários jornais aqui no Brasil, a questão da possibilidade de diagnosticar a doença de Alzheimer através de exame de sangue, né? Eu fiquei impressionado como isso repercutiu. Achei isso bem legal e, falei, preciso falar disso, fazer um papo de ciência sobre isso, porque acredito que vai aumentar muitos casos, né, ao longo desse século, mas a gente vai conversando sobre isso e, Sim. e vai vendo. Bom, eu vou começar me apresentar um pouquinho você, e depois eu passo a palavra para você complementar a sua apresentação, dizer sua formação, com que você trabalha exatamente, tudo mais. Eu sou Daniel, sou administrador da página, né? Tenho formação como biólogo, bacharel em genética, licenciatura também em biologia. Recentemente terminei o mestrado. Michael, por coincidência, foi um revisor da minha dissertação, estava na banca, né? Uma honra que ele está aceitando esse convite de novo. Mestrado fiz em bioquímica, trabalhando com câncer de fígado. E tudo pela UFRJ. Faculdade, mestrado, sempre vinculado com a UFRJ. E hoje a gente está recebendo o Michael, que também é biólogo, é professor da UFRJ, é bioquímico também, certo? E trabalha com neurociência e enfim, vou passar a palavra para você complementar essa apresentação. É isso, Daniel. Primeiro, é um prazer estar aqui. Acho que é uma coisa super divertida. A primeira live que eu participo no Instagram, né? Tenho participado de algumas coisas aí via YouTube, mas é a primeira live no Instagram, fazendo celular aqui, é uma coisa diferente, né? Então, eu sou biólogo, fiz genética também na FRJ, mestrado, doutorado em bioquímica, né? Sou professor do Instituto de Bioquímica Médica da FRJ e sou neurocientista, né? Acho que até um pouco mais do que bioquímico, divido aí entre meu tempo, né? Digamos assim, meus interesses, mas eu sou neurocientista e tenho trabalhado nos últimos anos, ao longo dos últimos 10 anos, a gente tem trabalhado tentando entender o que acontece na doença de Alzheimer, né?
por que que os pacientes têm perda de memória, como que a gente pode tentar reverter isso. É claro que a gente faz um trabalho de ciência básica, né? Mas com foco sempre de tentar trazer alguma melhora, algum benefício para o paciente no final da linha, né? Por assim dizer. Então, é um trabalho bem motivador, assim, é uma coisa que eu gosto bastante de fazer e me interesso muito pelo cérebro. Então, falar sobre o cérebro é sempre um prazer. Então, vai ser ótimo Uhum. conversar um pouquinho com você aqui hoje. Bom, acho que para quem tá chegando aí, eu também aproveito para explicar um pouco a logística. A gente vai fazendo a nossa conversa, no final vou anotando aqui algumas perguntas, se alguém fizer alguma pergunta que seja já diretamente relacionada com o que a gente está falando, a gente já engata a pergunta da pessoa, e aí a Uhum. gente vai tocando a nossa conversa e, enfim, vai seguindo. Acho que primeiro a gente, para dar uma contextualizada, a gente sabe que a doença de Alzheimer é considerada uma doença neurodegenerativa, né? Assim como existem outras doenças, doença de Parkinson, de Rutgers, enfim, uma série de doenças, mas acho que é interessante, eu andei até comentando, usando esse termo aqui na página, mas acho que é interessante a gente começar conceituando isso, né? O que seria exatamente uma doença neurodegenerativa? Olha, bem como você falou, Daniel, a doença, assim, tem algumas doenças que são muito bem conhecidas pela população, né? A doença de Alzheimer talvez seja a principal delas, mas a doença de Parkinson também é bem conhecida, a doença de Huntington, por alguns. Esclerose lateral amiotrófica é outra doença, ela, né? Também Certo. bastante conhecida. Então, são todas doenças que têm como característica comum a morte de neurônios no cérebro, né? Por isso que elas são chamadas de neurodegenerativas. É como se tivesse os neurônios em degeneração. Hoje a gente sabe que, assim, em termos do que acontece no cérebro, é muito mais complexo, muito mais complicado do que esse simples nome, por assim dizer, né? Tem muito mais coisa acontecendo do que apenas morte de neurônios. Mas essa é a característica principal e pela qual elas foram identificadas por muito tempo, né? Então, essas são as características de doenças neurodegenerativas e elas trazem, assim, uma variedade de sintomas, né, que levam a inabilidades cognitivas ou a inabilidades motoras, então dificuldade de andar ou dificuldade de pensar e lembrar coisas, como é o caso da doença de Alzheimer, né? Alterações comportamentais, tem umas outras que são menos frequentes, que trazem assim, alterações de humor, alterações de julgamento e capacidade de convivência social. Então, os sintomas são bastante variados, na verdade, né? Mas todas elas têm em comum o fato de você ter, em algum momento da doença, em algum estágio da doença, a morte de neurônios no cérebro. Entendi. Legal. Mas então, assim, vamos focando um pouco, dando um rumo melhor para a nossa conversa, focando mais na doença de Alzheimer, já que foi a, a notícia que repercutiu, que viralizou, foi sobre a doença de Alzheimer. Uhum. O que seria essa doença? A gente sabe que uma das características, talvez a principal característica, seja a perda de memória. Mas o que seria exatamente? Assim, tem É, algum outro sintoma? A doença de Alzheimer ela é bastante caracterizada pela perda de memória. Esse é o sintoma, na verdade, que geralmente faz as pessoas procurarem os médicos, né? O médico para uma consulta. Mas a gente sabe Uhum, que não é o único sintoma. Tem muitos outros uhum, que acompanham a doença. De fato, a doença começa com uma perda de memória, eventualmente a pessoa começa a ter assim, prejuízos na vida, né? Por não conseguir lembrar das coisas. E aí é importante diferenciar o fato de que a perda de memória é uma característica natural do envelhecimento. Então, todo mundo, à medida em que vai ficando velho, vai esquecendo coisas. Isso é normal. Só que acontece alguma coisa na doença de Alzheimer que faz com que as pessoas é, esqueçam de forma sistemática e isso vai aumentando ao longo do tempo, levando até assim, a incapacidade da pessoa conseguir viver de forma autônoma, né? Ela começa a não consegue depender mais apenas de si, né? E isso, obviamente, vem acompanhado de transtornos de sono, por exemplo, transtornos de humor, ou seja, a pessoa pode ter episódios de depressão, ansiedade, pode também
apresentar momentos de agressividade, isso é bem comum na doença, em pacientes de Alzheimer. Então, tem uma série de sintomas neurológicos que acompanham a doença e vão progredindo de acordo com o estágio da doença e que acabam levando a pessoa a não conseguir mais assim, sobreviver de forma autônoma e isso eventualmente leva a óbito também, infelizmente. Entendi. É, deixa eu... E como é que é o início da memória caracterizada? Assim, existe alguma coisa além da perda de neurônios? Porque a gente sabe que o tecido nervoso é muito mais complexo, é muito mais que só os neurônios. Embora a gente acostume a relacionar o sistema nervoso assim, só com o cérebro, o tecido nervoso só com o neurônio, mas a gente sabe que é muito mais além disso, uma estrutura bastante complexa. Essa é uma coisa interessante, porque quando ela foi caracterizada, realmente a primeira paciente, e frequentemente quando você faz uma análise pós-mortem, né, dessa doença, você vê uma grande perda de neurônios, né? Mas a análise pós-mortem, na verdade, ela é feita assim, depois que toda a doença já cursou, né? Então você olha, é uma foto do final da doença, por assim dizer, logo que a pessoa faleceu. Mas é interessante notar que hoje a gente já sabe que a perda de memória acontece mesmo antes que você tenha essa perda de neurônios, né? Então acontecem coisas antes da neurodegeneração per se que levam à perda de memória. Então, o enfraquecimento das conexões entre os neurônios, dos contatos entre os neurônios, que a gente chama de sinapses, né? É um dos fatores mais relacionados com o início da perda de memória nos pacientes. Então, antes de ter morte neuronal de fato, você tem outras coisas, outros processos acontecendo no cérebro que levam aos sintomas iniciais da perda de memória. É claro que, com o passar do tempo e com a morte de neurônios, o quadro vai se agravando, né? Mas não é exatamente a morte de neurônios que começa a doença, né? E, de fato, a doença parece começar muitos anos antes dos primeiros sintomas aparecerem. Então, isso é até um desafio na questão do diagnóstico, que acho que a gente vai falar um pouco mais para frente, né? É um desafio que a ciência tem que enfrentar, né, atualmente. Porque o ideal seria tentar detectar essa doença logo no momento em que ela começa a acontecer, não no momento apenas em que os sintomas se manifestam, né? E, assim, em relação ao início da doença, esse início de perda de memória, isso está relacionado com questões exclusivamente assim, da pessoa? Tem alguma influência genética? Tem alguma coisa com o hábito, o estilo de vida da pessoa pode influenciar também? Essa é uma outra pergunta interessante, Daniel, porque todo mundo acha que a doença de Alzheimer ela tem um componente familiar e genético muito forte, né? É. Certamente tem um componente genético forte, mas não hereditário necessariamente. De fato, a maior parte dos casos, né, que a gente sabe que existem da doença de Alzheimer, 97, 98%, são casos esporádicos, ou seja, que não tem muita razão definida. Não é porque a pessoa teve um pai ou uma mãe ou um parente, até mais distante, que teve Alzheimer, né, que você vai ter Alzheimer. Pode ser, claro, que sua família carregue um gene que aumenta o risco para desenvolver Alzheimer, mas a doença familiar mesmo, a doença hereditária, ela acomete muito pouca gente, a proporção é muito baixa, de 1 a 2 ou 3% dos casos. E, na verdade, é muito provável que se você tem um caso na família, você vai saber, né? Você vai saber, porque é uma doença... A doença de origem hereditária ela é muito mais agressiva, ela começa muito mais cedo, em torno dos 45 anos, 50, em oposição, por exemplo, à maioria dos casos, que é só depois de 65. Então, é bastante... A gente sabe, né, já há bastante tempo, que os casos familiares são a minoria, por assim dizer, né? Aí, por outro lado, né, a gente ainda não tem certeza de todos os fatores de risco que contribuem para o desenvolvimento da doença de Alzheimer, né? Mas a gente sabe que estilo de vida, ao longo da vida adulta, por exemplo, pode, dependendo do seu estilo de vida, você pode ter maior ou menor risco de desenvolver a doença. Então, se você é sedentário, se você fuma, se você não faz atividades que, digamos,
priorizem o seu cérebro ou que, na verdade, estimulem o seu cérebro a trabalhar bem, você tem maior risco de desenvolver Alzheimer. Se você tem obesidade também, se você tem diabetes tipo 2, são todas doenças que aumentam a chance de desenvolver Alzheimer. Né? Então, esses são os principais fatores de risco que a gente conhece. E hoje a gente acredita, tem vários estudos bem recentes, nos últimos 3, 4 anos, mostrando que modificar esses fatores ao longo da vida, ou seja, você deixar de ser sedentário, parar de fumar, ter uma alimentação saudável, equilibrada, né? E estimular o seu cérebro, são em conjunto, fatores que diminuem sua chance de desenvolver Alzheimer mais para frente, né? Quando você chegar à terceira idade, por 65 anos. Uhum. Isso que você comentou é super interessante, né? Cada vez a gente vê mais em vários estudos como é que o estilo de vida está diretamente relacionado com uma série de doenças, principalmente essa questão de obesidade. A gente vê que até mesmo agora vem sair alguns estudos em relação ao Covid-19, relacionando como a obesidade pode agravar a doença, enfim. Agora você comentando também da doença de Alzheimer, enfim, uma série Certamente de... ter um estilo de vida saudável é importante não só para você prevenir Alzheimer, né, quando você estiver na terceira idade, acima de 65 anos, mas para prevenir uma série de doenças, né? Até coisas inesperadas, como não sabíamos, né, que é o caso da Covid. Ninguém estava esperando o Sim, Covid, né? Uma pandemia nesse caso, mas já sabe, por exemplo, que a obesidade aumenta o risco de morte por Covid, né? sim, E doenças crônicas que nós já conhecemos há muito tempo, como câncer, doença cardiovascular, né? Também são prevenidas pela mudança no estilo de vida, né? Ou pela adoção de estilo de vida mais saudável. Então, certamente, é bom para tudo. É bom para prevenir alguns tipos de câncer, doenças do coração e Alzheimer mais para frente. E até sim. eventuais pandemias virais aí. É, é. Eu tava falando com alguns amigos, né? Tá muito difícil viver um momento histórico, tipo, como uma pandemia. Teve gente que sempre sonhou passar por um momento histórico, né? Não é exatamente o que estava esperando, né? É. Bom, já que a gente está comentando dessas influências, já aproveito para fazer a pergunta aqui do Cícero. O estresse chega a ter alguma influência? Com certeza. Tudo isso que a gente conhece como estilo de vida moderno, né, que inclui fast food, alimentação não saudável, sedentarismo, estresse pelo trabalho, falta de sono, tudo isso em conjunto certamente aumenta a chance de desenvolver Alzheimer, né? O estresse psicológico é um dos fatores relacionados ao Alzheimer. Isso não é ainda muito claro, ou seja, não tem um consenso absoluto entre os cientistas, mas tem vários trabalhos indicando que depressão é um fator de risco para doença de Alzheimer, né? Ansiedade também, então doenças, digamos, de humor, doenças mentais, né? Neuropsiquiátricas, são fatores de risco para doença de Alzheimer também, para perda de memória. Então, é bastante importante a gente mitigar, a gente diminuir a quantidade de estresse, certamente, né? Então, e Nossa, nisso que você falou no início também, Daniel, é importante porque tem dois fatores muito importantes que a gente tem que considerar aí que podem explicar por que os casos de Alzheimer estão aumentando, né? Um é certamente essa adoção desse estilo de vida moderno, né? Olhando pelo lado negativo da coisa, né? Que a gente se exercita menos, comemos de forma pior, muito estresse, pouco sono, enfim, tudo isso, né? O outro lado é uma característica positiva também do estilo de vida moderno, que é o aumento da longevidade. Ou seja, também graças à tecnologia e a todos os avanços que nós tivemos aí pela ciência, medicina, engenharia, né? Nos últimos séculos, eu diria, nós estamos vivendo mais, né? Antes, você poderia morrer de uma gripe, morrer de tuberculose, coisas que não tinham cura, uma infecção bacteriana antes dos antibióticos, né? Isso diminuía muito a expectativa de vida das pessoas. Por outro lado, hoje a gente já tem solução para isso tudo, mas outros problemas começaram a aparecer, né? E aí Alzheimer se encaixa nesse grupo de problemas. A expectativa é que a quantidade... Hoje nós temos 35 milhões de pessoas com Alzheimer no mundo todo, né? 1,5 milhão, em torno de 1,5 milhão no Brasil.
a expectativa é que esse número duplique até 2030. Então, é Cara, bastante preocupante. É bastante preocupante. Especialmente porque você realmente tem uma proporção cada vez maior de idosos, né? sim. É, isso eu acho, essa reflexão assim, acho bem legal de fazer, como a medicina e várias pessoas têm esse sonho de viver mais, 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 e sempre vai surgindo, né? Acaba surgindo novas doenças, e para quem não é da área, fica se perguntando, pô, não é possível que ainda não exista uma cura, se assim, não consegue entender como, que não é da noite pro dia que vai surgir um remédio Pois e é, a ciência vai enfrentando os desafios à medida em que eles aparecem, né? sim, E certamente, até um sonho filosófico de muita gente ter o elixir da longa vida, ou da vida eterna, né? é, Era o sonho dos alquimistas, por exemplo, né? Desenvolver o que quer que fosse que fizesse a pessoa viver para sempre, né? E é como você falou, a gente, à medida em que vamos envelhecendo, vamos passando alguns problemas, né? Que eram problemas anteriores, vamos encontrando novos, né? E a ciência vai tentando lidar com esses problemas, né? E no caso da doença de Alzheimer, é uma doença que foi originalmente descrita no início do século XX, 1906, primeiro caso descrito, né? Mas que ficou, assim, embora muita gente fizesse alguns estudos pontuais ao longo das décadas do século XX, só na década de 80 mesmo que começou a se estudar em termos moleculares e mais até em termos clínicos mesmo, né? O uhum, que acontece nessa doença. Então, é uma coisa que tem de 40 anos para cá, a gente ainda não tem uma cura, não tem nenhum medicamento assim que reverta ou interrompa, na verdade, a progressão da doença, infelizmente, mas a gente está cada vez mais próximo disso, certamente. Né? sim, Especialmente até porque descobriu-se que a doença de Alzheimer é um problema em termos populacionais, epidemiológicos, né? Muitas pessoas afetadas. O custo, obviamente, social afetivo é enorme, porque é uma doença que faz a pessoa perder a individualidade, né? Então, sim, é como se a pessoa estivesse viva ali na sua frente, mas sem a sua essência, né? Sem sem sua personalidade. Então, é uma coisa bastante custosa em termos afetivos, emocionais, mas também é bastante custosa em termos de dinheiro, né? Porque além de você tirar parte das pessoas que estariam trabalhando, por exemplo, né? E cada vez mais idosos trabalham mais, né? uhum, Você, em algum dado momento, você vai precisar de um cuidador, ou pagar um cuidador, ou diminuir sua quantidade de trabalho para poder cuidar do seu parente ou do seu familiar com Alzheimer, né? Os remédios que, embora não funcionem, são administrados, eles são caros, então isso traz custos econômicos importantes. Então, a partir daí, do momento em que se passou a investir mais dinheiro e mais esforço na pesquisa, a gente está avançando mais rápido. E hoje a gente já tem conhecimentos que, embora a gente não tenha cura, eu acho que a gente está caminhando rapidamente para ter alguma coisa que funcione melhor. E não só em termos de cura, mas em termos de diagnóstico precoce também. uhum. É, isso que você comentou da questão de ansiedade, de depressão, que pode influenciar isso, e eu não sabia disso, eu estava aqui pensando como é que isso tudo pode. A gente sabe que cada vez mais as pessoas estão tendo ansiedade, estão tendo depressão, e é até considerado uma Uhum. doença do século, né? Porque várias pessoas estão tendo e vão ter, então acho que acaba podendo relacionar também com esse número de esses casos, né? De certa Com maneira. certeza, com certeza. Bom, você comentou, passando para uma outra pergunta, também aproveitando que perguntaram sobre diagnóstico, como é que ocorre esse diagnóstico da doença de Alzheimer Essa é uma boa pergunta, porque, atualmente? então, por muito tempo o diagnóstico era eminentemente clínico, ou seja, o paciente vai no consultório, né, faz alguns testes cognitivos, alguns testes de memória, né, e é diagnosticado com Alzheimer. Só que aí o que acontece é que, primeiro, que tem muitas formas de demência que poderiam gerar confusão, e como o Alzheimer acaba sendo a forma mais frequente,
existe uma tendência a diagnosticar a pessoa com Alzheimer, enquanto ela pode ter, eventualmente, outra forma de demência, né? Então, se você não Uhum. diagnostica bem, o tratamento também não é preciso, não é direcionado, né? E hoje a gente já tem uma série de possibilidades, digamos assim, de exames que podem ser feitos para complementar o diagnóstico. Nada definitivo, mas coisas que complementam o diagnóstico, né? O diagnóstico definitivo, até pouco tempo atrás, era só determinado, inclusive, pós-mortem, ou seja, você sabia que o seu familiar, a sua pessoa próxima, estava com demência, mas você não saberia dar certeza de que era Alzheimer, né? Então, hoje já temos um parâmetro assim, molecular para dizer o que é Alzheimer em termos, né, mais precisos. E então, hoje, você consegue fazer exames de neuroimagem, seja para ver assim a diminuição do volume cerebral, por assim dizer, que é que é reflexo da neurodegeneração, por assim dizer. Hoje você consegue fazer também exames para ver o metabolismo do cérebro por PET scan, por exemplo. Você pode ver o metabolismo de glicose, que já sabe que pacientes têm uma diminuição do metabolismo de glicose. Então, é uma possibilidade, né? Outra possibilidade é você fazer alguns exames para dosar moléculas no líquor, ou seja, você faz uma punção lombar para retirar líquor. É um procedimento um pouco invasivo, né? Mas também ele consegue aferir, né? Ele consegue dizer com alguma precisão se você pode ter Alzheimer. Só que, primeiro, todos esses métodos são bastante caros, então, infelizmente, não é todo mundo que consegue ter acesso a eles. Então, na prática mesmo, a maioria dos pacientes continua sendo diagnosticado na clínica, né? No consultório médico, sem exames complementares, né? É claro que quem tem oportunidade pode fazer esses exames, saem caro, mas dão mais precisão, por assim dizer, ao diagnóstico, né? Mas, como eu falei, todos esses exames são um pouco difíceis, né? Não tem nada muito simples, né? E Sim. acaba que, então, assim sendo, a gente precisa desenvolver alguma coisa que seja mais fácil, mais rápida em termos de diagnóstico molecular. E isso aqui está assim, sendo bastante estudado nesses últimos tempos, né? Então, essa simplicidade, essa facilidade de exame seria uma alternativa seria o exame de sangue, por isso que repercutiu tanto, seria uma saída. Exatamente. Exatamente, porque o exame assim, de fluidos mais próximos que tem é o de punção lombar, que não é um exame fácil, é invasivo. Claro que bons lugares, boas clínicas e bons médicos vão saber fazer super bem. Mas é dolorido, pode ser trazer complicações, ainda mais tratando de idosos, né? Então não é uma coisa simples. Então o grande sonho era você ter um exame de sangue, né? Alguma coisa que você pudesse detectar no sangue que predissesse com grande, né, precisão a ocorrência dessas mudanças no cérebro que estão relacionadas ao Alzheimer. Qual o problema disso? O sangue é reflexo do que está acontecendo no corpo todo, né? Quando a gente está com uma infecção, é fácil, porque o agente etiológico, o agente infeccioso está circulando em alguma instância, alguma de suas formas está circulando no sangue. Ou quando a gente está com diabetes ou pré-diabetes, você vai medir a glicemia, então é a quantidade de glicose no sangue. Então, são alterações metabólicas periféricas que são mais fáceis de detectar. Mas o cérebro, ele é um pouco, digamos, embora ele seja bem irrigado por vasos sanguíneos, o que está acontecendo nos neurônios especificamente, e no parênquima cerebral, é um pouco isolado do que está acontecendo no sangue. Nem tudo que acontece no cérebro chega ao sangue. Então, Uhum. níveis de moléculas que circulam no cérebro estão em baixos níveis no sangue. Então, é uma dificuldade. A outra dificuldade é essa confusão com coisas que estão acontecendo no corpo todo. Como que você vai diferenciar uma pessoa que tem Alzheimer de uma pessoa que tem diabetes, de uma pessoa que tem uma doença coronariana, de uma pessoa que tem, enfim, não tem nada, mas fuma? Então, é uma coisa complicada. Então, esse era o grande desafio, na verdade, né? Continua sendo, na prática. Mas essa descoberta recente, ela ela ilumina, digamos assim, né, o diagnóstico, porque ela traz uma possibilidade de uma molécula que parece ser específica para diagnosticar Alzheimer. Então, o aumento de uma molécula circulando, uma molécula que a gente conhece como tau, né, uma proteína que está envolvida na doença, né,
ela em uma versão fosforilada, num epítopo específico, ela está aumentada no sangue de pacientes com Alzheimer. É claro que tudo isso está em baixos níveis. Então, o paciente normal tem baixíssimos níveis e o paciente com Alzheimer parece que aumenta um pouquinho, né? O que já é suficiente para você diagnosticar quem é Alzheimer e quem não é, mas que para você conseguir enxergar esses níveis, você tem que fazer técnicas muito sensíveis, que ainda são caras. Ainda são caras e complicadas. Então, o desafio, o próximo passo, na verdade, é você pegar essa descoberta que foi feita e tentar baratear isso através de testes em massa e de tecnologias, na verdade, que facilitem a detecção, né? Esse é o grande desafio agora. Uma outra coisa que chamou bastante atenção, além de ser um exame de sangue, foi a capacidade de diagnosticar, achar essa proteína muito antes, assim, capaz, pelo que eu vi, eram 20 anos antes talvez do início da doença. É, E como é que isso poderia ajudar a talvez prevenir ou então retardar o início da doença? Já tem alguma coisa então, publicada, alguns... isso é bem interessante, Daniel, porque, primeiro, esse estudo que saiu, que recebeu essa repercussão toda, ele é bastante bom, ele é bastante robusto, né? Ele foi reproduzido em 3 grupos de pacientes diferentes, em diferentes países, um na Colômbia, um na Suécia e outro nos Estados Unidos. Então, isso é um ganho substancial, porque é importante que você consiga reproduzir essa, esses achados. Ele não pode servir só para uma população americana, ou só para uma população europeia, ou só para uma população latino-americana. Ele tem que servir para ser aplicado no mundo todo, né? Mas esse também não foi o único estudo recente que mostrou o potencial desse método e dessa molécula, por assim dizer, né? Outros estudos já tinham saído no início do ano e no ano passado também, mostrando em escala menor, né, que essa detecção já era possível. Mas esse foi o estudo mais completo até o momento e por isso que é bem interessante. E aí, o que eles fizeram, né? Eles mediram o nível dessa molécula, que a gente conhece como fosfotal, no sangue, né? Em um grupo de pacientes com a doença de Alzheimer familiar, que é aquela que eu falei que começa a acontecer bem antes. Começa a acontecer em torno dos 45, 50 anos no máximo, né? Os sintomas começam a aparecer. E o que já se sabia também de outros estudos é que nesses pacientes que vão ter com certeza doença familiar, porque é hereditário, então você sabe que um dos seus pais teve, você vai ter, e se você tiver filhos, um dos seus filhos tem grande chance de ter também, né? Ou vão ter com certeza, na verdade. Eles conseguiram, eles já sabia que os níveis de marcadores da doença de Alzheimer começam a surgir 20 anos antes dos sintomas aparecerem. Então, eles conseguiram ver essas alterações dessa fosfotal em pacientes jovens, por assim dizer, 20, 25 anos de idade, porque eles sabem que esses pacientes, quando chegarem nos seus 45, vão desenvolver os sintomas da doença. Então, assim sendo, é possível assim especular que esse marcador ele é um marcador precoce da doença, né? É claro que, como eu mencionei também, a doença de Alzheimer familiar ela é mais agressiva. Então, pode não ser tão fácil você detectar isso num paciente esporádico, num paciente que tem doença de Alzheimer por razões desconhecidas, né? Mas, pelo menos, dá uma esperança, dá uma ideia de que, pelo menos, digamos, 5, 10 anos, quem sabe, antes dos sintomas aparecerem, você já comece a detectar a possibilidade de que aquela pessoa, pelo menos, está em risco aumentado de ter sintomas ou de ter Alzheimer, né? E aí você pode dar um tratamento diferenciado para aquela pessoa. Você pode fazer alguma intervenção, por exemplo, para tentar minimizar os sintomas, interromper a doença, né? É claro que, como esses achados saíram agora, a gente vai precisar de tempo ainda para validar isso, para ver se isso é verdade para a doença de Alzheimer esporádica, como eu estou dizendo, né? Eles já publicaram, como eu falei, em 3 populações diferentes, 2 esporádicas, da dos Estados Unidos e da Suécia são esporádicas, e a colombiana é uma família, um clã de pessoas, por assim dizer, muito conhecido de Alzheimer familiar, e eles já fizeram boas associações de que esse negócio funciona mesmo, esse marcador funciona. Agora o desafio é tentar reproduzir isso em pessoas em uma escala maior, né?
e também baratear isso de alguma forma, né, para que isso possa ser utilizado na clínica. Tá? Aham. É, uma coisa que perguntaram aqui foi em relação à questão de terapias celulares para talvez uma possível cura ou então um possível retardamento dessa doença. Como é que a ciência está hoje em dia em relação a isso? Olha, a terapia celular é bem promissora, mas a coisa se torna um pouco mais difícil para o cérebro, especialmente para neurônios, por exemplo, porque são células que não se dividem mais depois que elas se tornam adultas, né? Ou se dividem muito pouco, né? Você tem alguns nichos de formação de novos neurônios no cérebro, mas é bem pouco, né? E a formação do cérebro, das conexões entre os neurônios, na verdade, que a gente chama de sinapses, ela é bem específica e depende das experiências que nós tivemos ao longo da vida, né? Depende da nossa experiência e isso é parte da nossa individualidade, né? Como cada pessoa tem experiências diferentes, estímulos diferentes, totalmente diferentes, né? Ela vai formar conexões cerebrais diferentes em termos micro, né? Em termos de sinapses, né? E então não adianta você só, por exemplo, pegar a terapia celular para tentar transplantar células genéricas que não passaram por experiência para o cérebro de um paciente. Pode ser até que traga um benefício inicial, mas talvez não seja uma coisa que garanta, né, um benefício continuado, né? Uhum. Mas, por outro lado, tem outras abordagens que têm sido tentadas, né? Uma delas é de você reprogramar células que já existem no cérebro para tentar substituir, suprir a função daqueles neurônios que vão sendo perdidos, né? Mas o que eu acho que é mais interessante hoje, na verdade, é a gente tentar prevenir a perda de neurônios. Porque, como eu falei para você, você já tem sintomas acontecendo antes da perda de neurônios, antes da morte de neurônios. Então, parece que os processos moleculares que vão acontecendo ao longo do tempo, de forma gradativa, vão aumentando de forma gradativa, que culminam no aparecimento inicial dos sintomas, e isso depois vai agravando, agravando, de forma que você tem morte neuronal. Mas não é a substituição dos neurônios que talvez a gente tenha que buscar inicialmente, mas interromper o processo em um momento em que você está sofrendo mudanças ali em termos de sinalização, em termos moleculares, mas que ainda não manifestou os sintomas da doença, né? Eu acho que essa é a perspectiva mais interessante no momento. Aham. Beleza. É, tem um pessoal perguntando aqui, acho que acredito que o pessoal entrou depois, que Uhum. eles perguntaram como é que uma forma de prevenir a doença. Teve uma pessoa que perguntou em relação à atividade física, acho que você comentou um pouquinho disso, mas acho que vale a pena comentar de novo para o pessoal Sim, sim. que entrou depois. Olha, eu acho que em resumo é ter hábitos de vida saudáveis, né? Ou seja, fazer atividade física, sair do sedentarismo, não fumar, diminuir o estresse, né, psicológico, né, diminuir fatores como depressão, ansiedade, ter uma alimentação saudável, estimular o cérebro, fazer atividades que estimulem o cérebro, atividades culturais, jogos, né, tudo que você possa estimular o cérebro parece ser importante para evitar o aparecimento da doença, né? E aí responde a pergunta da Kátia, que escreveu aqui agora, como evitar que os neurônios morram, talvez essa seja uma possibilidade, né? Então, é manter, na verdade, hábitos de vida saudáveis, né? Eu acho que é o resumo da ópera. Sim. Acho que isso acaba, como a gente tinha falado, acaba se ampliando para tudo, né? Mesmo alguma doença que já tenha cura, acho que é esse de atividade física, alimentação saudável, na- acho que se aplica para várias coisas, né? Principalmente para essa doença que não tem uma cura ainda. Bom, e a gente está começando já a partir para as últimas perguntas. Agora eu queria fazer uma pergunta que fizeram em relação a doenças neurodegenerativas de forma geral. Você comentou que principalmente essas doenças afetam
os neurônios, diminui a quantidade de neurônios, mas como é que ocorre assim, a diferença, por exemplo, do diagnóstico para o Parkinson para Alzheimer? Claro que assim, quando a doença está bem avançada, a gente vê, é nítido quem está com Parkinson, quem está com Alzheimer, mas assim, no início, como é que chega a ser essa Bom, diferença? em específico, é como eu falei, as doenças neurodegenerativas, na verdade, esse é um nome para abranger doenças de etiologias e de processos completamente diferentes, mas que têm uma coisa comum, que é a morte neuronal, né? Uhum. E o que acontece é que o diagnóstico inicial ele é clínico de todo mundo, né? Ele depende atualmente ainda, infelizmente, como a gente não tem um painel assim, né, para prevenir doenças, ele é um diagnóstico que depende do paciente realmente ir no consultório e manifestar para o médico, para o neurologista, os sintomas que está tendo. Às vezes o sintoma pode ser, por exemplo, ocorrência de tremores, né? Pode ser um indício de doença de Parkinson, pode ser alterações de humor, algo que pareça bipolaridade, por exemplo, mas que depois pode se revelar uma forma de demência, demência frontotemporal, pode ser esquecimento, né? Que aí tem mais a ver com Alzheimer. Mas aí o que acontece é que mesmo dentro desses domínios cognitivos, ou seja, desses grupos de sintomas que as pessoas podem apresentar, você tem ainda assim mais de um tipo de demência ou mais de um tipo de doença neurodegenerativa que pode se manifestar, né? E muitas vezes, né, elas têm coisas em comum e se manifestam juntas. Então, tem quadros que a gente considera de demência mista, ou seja, mais de um tipo de demência acontecendo ao mesmo tempo. Você Ah, tem, por outro lado, pacientes com Parkinson que têm prejuízo de memória também. Então, você precisa de algum diagnóstico molecular para confirmar e separar, né, identificar que forma de demência ou que forma de neurodegeneração está acontecendo. Esse é o desafio, né, da ciência ainda. Tem uma forma de demência que a gente chama de demência com corpos de Lewy, né, que é caracterizada assim, é uma forma relacionada à doença de Parkinson, mas que tem grande componente de perda cognitiva, perda de memória. E a gente ainda sabe muito pouco sobre esse tipo de demência, né? Então é uma coisa complicada ainda que a ciência tem que enfrentar, né? Queria mencionar que alguém fez um comentário aqui que a professora Andréa Deslandes, do IPUB, né, do Instituto de Psiquiatria da FJ, de fato, ela faz um trabalho muito interessante com exercício físico em pacientes, né? Pessoas que estão com maior risco de desenvolver Alzheimer. E tem outros grupos também trabalhando com isso, e é uma área bastante interessante e que tem gente contribuindo para esse assunto, certamente. aproveitando, acho que essa, esse, assim, já pelo que eu tinha me organizado aqui, eu já farei a última pergunta, que seria como é que a ciência está em relação a uma possível cura, e aí já aproveita esse comentário que você fez sobre essa relação de exercício físico, como é que a ciência está hoje para uma possível cura, ou então assim, para entender melhor essa doença? Olha, a pergunta de US$ 1 milhão seria quando a cura vai sair, né? É, Isso é uma coisa muito difícil de responder ainda, porque isso depende de testes clínicos, né? Infelizmente, a maior parte dos testes clínicos que foram feitos até hoje falharam, não deram resultados positivos. A gente testa muita coisa em modelos animais, né? A ciência testa muita coisa em modelos animais e nem tudo vai para frente, né? Mas isso pode ser, na verdade, por uma combinação de coisas. É porque a gente está fazendo uma ciência ruim? Não. É porque as pessoas não sabem fazer, não sabem para onde ir? Não, necessariamente. Mas é porque, primeiro, a gente precisava realmente de ter um parâmetro diagnóstico muito bom. E agora que a gente realmente está começando a ter. Então, se a gente consegue, por exemplo, saber poucos anos ou vários anos antes da pessoa desenvolver Alzheimer, que ela tem mais tendência a desenvolver, a gente pode começar a testar medicamentos nessas pessoas para ver se elas não diminuem, não desenvolvem ou demoram mais a desenvolver, né? Ou os sintomas são mais brandos, né? Porque o que a gente fazia, o que a gente continua fazendo até agora é testar medicamentos em pessoas que já têm sintoma clínico. E talvez esse, infelizmente, seja um momento em que não tenha muita coisa a fazer, né? Ou talvez seja o próximo passo de tentar ver o que fazer para interromper a doença, né?
Mas uma analogia que eu acho que é bastante adequada, né, é comparar, por exemplo, com câncer. Né? Pouca coisa tem a se fazer quando um paciente já tem metástase. Né? Então, o objetivo é tentar evitar que a metástase aconteça e ou fazer a remissão do tumor e remover o tumor, né? Na verdade, enquanto ele está localizado. É isso que também deve se tentar fazer na doença de Alzheimer. Tentar intervir naqueles processos moleculares que estão acontecendo antes do aparecimento dos sintomas, antes da morte neuronal, porque talvez depois seja muito mais difícil de intervir, né? Por isso que, em termos de coisas que todo mundo pode fazer, é mudar o estilo de vida, para um estilo de vida mais saudável, ao longo da vida, porque vai prevenir Alzheimer e vai, de brinde, prevenir uma série de doenças, né? Não relacionadas ao cérebro necessariamente. E, em termos de pesquisa, o que a gente precisa fazer é realmente pegar esses achados recentes, né, esse desenvolvimento interessante em termos de diagnóstico, e aplicar isso nos testes clínicos para que as coisas que nós testemos, né, na clínica possam mostrar se tem mais efeito ou não. Né? Então, eu acho que é uma coisa que ainda vai levar um tempo para a gente ter uma cura para a doença Alzheimer, mas a gente está cada vez mais próximo, sem dúvida. Legal. Acho que a gente respondeu todas as perguntas já, assim, tanto que eu tinha pensado quanto do pessoal. E, assim, eu queria aproveitar para te fazer uma pergunta e um momento um pouco de marketing que eu peço para as pessoas fazerem. Que a gente sabe que tem esse desafio, essa distância dos cientistas com a população. Outro dia eu fiz isso com um convidado lá da UFSCar de Sorocaba, um menino que trabalha com ecologia de aves. E aí eu pedi para ele falar sobre as pesquisas que ocorrem que tem no laboratório deles, e assim o pessoal assim repercutiu bem, o pessoal comentou, foi super curioso, foi super legal. E assim, uma coisa que eu observei, que eu achei muito curiosa, que assim, a maioria das pessoas acha que em um laboratório só existe um tipo de pesquisa, mas existem vários. E eu falei, pô, vou aproveitar isso. E sempre que eu estiver conversando com alguém que seja cientista, pedir para comentar de forma resumida para mostrar, né, o que um cientista faz dentro do laboratório. Um cientista faz um monte de coisa dentro do laboratório, né? E no caso do professor universitário, além disso, faz outras coisas, como o nome diz, dar aula, né? Para graduação, para pós, orientar alunos. Então, é um conjunto de atividades muito grande, né? Enfim, não é uma coisa única. E no nosso laboratório, é um laboratório com muitas pesquisas diferentes, muitos pesquisadores, né? Temos muitos alunos de pós-graduação, pesquisadores já de pós-doutorado, né? Que trabalham em comum, tentar entender mecanismos de déficit cognitivo, mecanismos de perda de memória. É um laboratório que começou com uma tradição de estudar Alzheimer muito forte, ao longo do tempo, começou com meus orientadores, né? Mas que hoje também estuda perda de memória em contextos de doença metabólica, como obesidade e diabetes, estuda a perda de memória num contexto de depressão, estuda o comportamento depressivo também, per se, né? Então, são muitos estudos, muitas áreas de pesquisa diferentes, né? Dentro, assim, do contexto da neurociência, é claro. Mas são muitas áreas de pesquisa diferentes e a gente está tentando, e isso é uma coisa interessante no nosso laboratório, sair desde o entendimento molecular do que está acontecendo até para verificar se aquilo que a gente estudou, assim, em termos bem micro, bem moleculares, está acontecendo no paciente, né? Então, isso passa pelo desenvolvimento de modelos para doença de Alzheimer, isso passa por colaborações com estudos clínicos para obter amostras de pacientes e obter dados de pacientes para saber se aquilo ali está acontecendo de fato é relevante para a doença humana, né? E a gente também tem sempre o foco orientado em tentar achar abordagens possíveis terapêuticas, né? Então a gente quer testar, a gente não quer só descobrir o que está acontecendo, a gente quer tentar mudar, né, aquele curso do que está acontecendo para tentar entender e ver se aquilo funciona e pode ir para teste clínico no futuro. A gente não faz teste com pacientes no laboratório, no nosso laboratório, né? Então a gente não tem uma linha de pesquisa assim, fazendo intervenções em pacientes, mas a gente, por exemplo, colabora com pessoas que fazem, como é o caso lá
da Andréa Deslandes, que foi citado, o Gerson Lattes, do Instituto de Psiquiatria, e a gente está sempre tentando mostrar de forma robusta em modelos animais, em culturas de células, em experimentos in vitro, processos importantes para a doença para tentar, de fato, intervir na doença de alguma forma e associar, né, com, eventualmente, pesquisadores clínicos para tentar achar alguma coisa que funcione, né, para reverter o déficit cognitivo, bloquear, interromper a progressão da doença, né? E esse é um processo, e esse tipo de pesquisa, ele é bem custoso, ele gasta muito dinheiro. Mas, na verdade, ele não gasta dinheiro, ele investe dinheiro, né? Porque muitos dos recursos que nós usamos são públicos. Infelizmente, o financiamento cada vez mais é menor, né? Não existe uma prioridade atual dos governos e das políticas, né, de investir em ciência tanto quanto deveria. Mas são coisas que usam muitos recursos públicos para fazer, mas que são muito importantes. Porque se não for assim, a gente não tem a perspectiva de desenvolver coisas que funcionem. E aí vamos acabar ficando no achismo, né? De um achar que, por exemplo, cloroquina funciona para uma coisa, ou injeção retal de ozônio também funciona, sem a menor base, sem o menor conhecimento, né, de se aquilo funciona mesmo, de testes de se funciona, de mecanismo de ação. Então, por isso que é importante a gente fazer pesquisa básica e fazer pesquisa que seja financiada, né? E o nosso laboratório, especificamente, tem tentado, de diferentes formas, cobrir, né? Desde o entendimento molecular até a relevância para o paciente daquele achado. Tá? Acho que essa é uma perspectiva legal que a gente tem feito. E como eu falei aqui, muito fortemente para Alzheimer, mas também para outras doenças que são importantes para a população brasileira, né? Como eu falei, a gente estima que tem 1,5 milhão de pessoas com Alzheimer no Brasil, só no Brasil, né? Se a gente pensar em obesidade e diabetes, muito mais, inclusive, né? Então a gente tem que tentar entender os processos que levam a essas doenças, né? E tentar propor coisas que funcionem para evitar esses problemas, né? E aí tem a parte, digamos, medicamentosa, farmacêutica da coisa, mas também tem essas tentativas de intervenção de estilo de vida que às vezes não dependem de você tomar um remédio, né? Exercício físico é uma abordagem barata que quase todo mundo pode fazer, quase não tem contraindicação e que realmente pode ser eficaz para interromper ou diminuir sua chance de desenvolver Alzheimer, né? Mudança dos hábitos de alimentação também. Às vezes sai um pouquinho mais caro, mas também é uma possibilidade, né? Coisas que você não precisa necessariamente tomar um remédio para evitar, né? Talvez quem precise do remédio seja realmente quem já desenvolveu a doença, né? Ou quem esteja em altíssimo risco. Mas a grande ideia, na verdade, é tentar, por um lado, intervir para prevenir e, por outro lado, tentar achar coisas que possam funcionar para pacientes, né, e para pessoas que estão começando agora com sintomas cognitivos. Sim. Essa é mais ou menos a ideia. Eu estava comentando disso agora, eu compartilho um pouco do que a Cândida comentou, não temos cultura preventiva, né? Quantas pessoas a gente mais e mais escuta sobre isso que você comentou, de ter uma vida saudável, de fazer exercício. E assim, não precisa ser um exercício complexo, às vezes só uma caminhada todo dia, então quase todo dia já ajuda. E, enfim. As normas recentes da Academia Americana de Medicina preconizam o famoso 30 todo dia, né? 150 minutos semanais de atividade física, de exercício físico, né? Ou seja, seria 30 todo dia de segunda a sexta, né? Com um descanso do final de semana para, como as pessoas fazem, né? Falam, abusar um pouco. Mas, então, é uma coisa, assim, teoricamente simples, né? E que vai trazer também benefícios para a saúde mental, né? Não é só a saúde física exatamente que vai ser beneficiada. Então, são fatores que podem ser modificados. E a gente, de fato, não tem cultura preventiva. Eu fico brincando que, às vezes, a gente fica de bombeiro, né? Apagando incêndio um atrás do outro, né? Mas quando você tem incêndio é porque o problema já aconteceu, né? Sim. Você podia ter prevenido o incêndio de acontecer. Mas eu espero que esses estudos e essa divulgação científica seja importante para as pessoas também se conscientizarem sobre a importância de mudar o estilo de vida, ter um estilo de vida saudável para
ter uma vida saudável e livre de doenças, né? Sim, exatamente. Assina embaixo. Bom, Michel, eu acho que o pessoal perguntou tudo, a gente já comentou tudo que tinha pensado. Adorei o nosso bate-papo, foi muito bom, acho que a gente conseguiu abordar diferentes assuntos de forma assim simples, mas com muito conteúdo e acho que deu para atingir o objetivo no, da nossa live, né? Que é levar o conhecimento tanto para as pessoas e também para mim. Toda live eu comento que eu aprendo muito nessas lives, porque as pessoas acham que por, por as pessoas serem biólogas ou então serem de alguma área, acho que sabe tudo, mas na verdade a gente sabe quase nada. Com Mas, certeza. mas cara, é isso. Queria te agradecer demais por ter aceitado, por ter participado. Olha, foi um E prazer enorme. Parabéns, Daniel, pela iniciativa que você tomou recentemente. Acho que cada vez mais é importante a gente divulgar a ciência para a população, divulgar o que está sendo feito aqui no Brasil e nas universidades e também no mundo, né, na verdade, trazer o conhecimento científico que a comunidade científica internacional está produzindo, né? Porque a gente precisa viver baseado em ciência. A gente precisa que a ciência seja a base das nossas decisões práticas, né? sim, Porque, obviamente, a gente tem crenças, todo mundo tem crenças e todo mundo acredita enfim, tem suas próprias convicções, por assim dizer, né? Mas a ciência, ela pode trazer caminhos que não dependem das convicções individuais e que retratam melhor como é a natureza, né? Então, se a gente fizer um teste científico de um medicamento, é muito mais provável que ele funcione se ele tiver dado resultado positivo, né? Em um teste científico, do que eu simplesmente achar que ele funciona, né? Então é muito importante que a gente faça isso e que a gente conscientize cada vez mais a população brasileira, né? Que em parte tem alguns problemas educacionais, né? A nossa educação não é, especialmente de base, não é boa e não é fundamentada em ciência, né? Então, se a gente puder passar para as pessoas o conhecimento que está sendo produzido e como isso é importante, eu acho que a gente tem muito a melhorar e você está contribuindo para isso, certamente, Daniel. Então, foi um prazer enorme estar aqui nessa primeira live no Instagram, né? Felizmente não é cantando, não é fazendo nada disso, é só falando do trabalho, mas foi um prazer enorme. beleza, Michel. Muito obrigado. Boa noite. Vou desligar aqui, beleza? Boa noite a todos.